Olá pessoal, tudo bem? Olha aqui a Adriana, né, da Ferreira WA, hoje passando aqui para dar um recado muito importante para vocês aí, senhor contribuinte da construção civil. Acho que vocês já sabem aí, né? Quem é do meu canal já sabe que a Adriana é tributarista há 30 anos, acompanha tudo aqui da área tributária, né? Atuante aí já praticamente há mais de 20 anos somente no ramo da construção civil. Então, assim, Adriana, eu acredito que eu tenho uma boa bagagem aí, uma boa experiência nessa área aí, neste ramo, né? Então, eu já venho falando bastante para vocês aqui no meu canal, tem até playlists aí a respeito deste assunto que eu vou falar agora, né? Em relação aí a consórcios. Mais especificamente em relação às retenções na fonte sofridas em consórcio. Eu estou vendo aí que muitas empresas do país afora estão adotando um procedimento que eu sempre falei que eu não concordava. O tempo todo eu falo para as empresas, gente, não faça desta forma. Uma hora vocês vão ter problemas aí. Como que vocês vão restituir esses valores se forem feitos desta forma que eu não concordo? Então, assim, ô Adriana, mas seria o quê? Vamos conversar especificamente sobre as retenções na fonte da Lei 10.833 aqui. Eu vou explicar, inclusive vou passar para vocês uma solução de consulta agora deste ano, de março de 2001, e que exatamente o que a Adriana sempre fala para vocês, a solução de consulta também está confirmando aqui. É claro que eu falo para vocês, poxa vida, sou contadora, tributarista, atuo 30 anos só na área tributária, estudei uns 3 anos para concurso da Receita Federal, para preparatório, para concurso de auditor, então eu tenho uma boa base também ali relacionada àquela parte da Receita Federal, né? Poxa, vai estudar para um concurso de auditor, você fica anos e anos estudando ali, full time, né, direto. Então, assim, por isso que eu falo pra vocês, tem que tomar muito cuidado. Eu vou contar a historinha e vou contar um caso prático também depois no final que eu passar a matéria pra vocês, pra que cuidado e já tomem as devidas providências daqui pra frente e o pra trás. Vamos ver aí como vocês vão fazer pra resolver isso, né? Então vamos aqui, antes de mais nada, por gentileza, você sabe muito bem, a Adriana já está avisando que é importante vocês se inscreverem aqui no canal da Adriana, não tenha dúvida disso, gente, e principalmente esse joinha aí que vocês estão dando aqui para os meus vídeos é o que está fazendo o canal crescer. É claro que os meus vídeos são um pouco maiores, a durabilidade, o tempo é um pouco maior, porque eu tenho que explicar legislações para vocês. Não dá para fazer em 1 minutinho, 2 minutinhos. É o que o YouTube dá atenção especial para vídeos bem curtos, né? Então por isso que o meu canal demora a crescer, vai devagarinho, mas pelo menos eu estou ajudando vocês. E quando vocês vão aí dar esse joinha pra Adriana, o YouTube entende que essas informações aqui são relevantes e que pode ajudar mais pessoas aí no país afora. Então por isso, conta com o seu joinha, se inscreva, acione o sininho e compartilhe esta informação aí, para que assim mais pessoas tomem cuidado em relação a esse assunto aí do consórcio. Tudo bem? Vamos lá. É claro, importante também já lembrá-los aqui, a instrução normativa do consórcio, né? É até bom aí, se vocês quiserem saber mais informações, tem a normativa lá 1199, né? Então tem que tomar cuidado ali, praticamente fala tudo da parte de consórcio, constituídos aí de acordo com a lei 6.404, né? A lei das SAs lá de 76, né? Mais especificamente nos artigos 278 e 279. Então tem que tomar bastante cuidado, verificar tudo isso aí para não ter problemas. Tudo bem? Vamos lá então. Vamos ver, olha aqui. A solução de consulta, ela é de 14 de março de 2021. O que que ela vai falar aí? Foi publicada no Diário Oficial aí neste período, né? Então, o que que nós temos aí? Vamos lá, a solução de consulta 14 de março de 2021. Eu vou passar a nota e depois eu vou voltar lá e vou fazer os comentários aí para vocês em cima disso aqui. Então, vamos lá, assunto, normas gerais de direito tributário. Consórcio de empresas consorciadas, responsabilidade pelos tributos. Isso a gente não tem a dúvida. Olha o que está dizendo aqui, ó. Cada empresa consorciada responde pelos tributos na proporção de sua participação no empreendimento, sendo observado o regime tributário de cada uma delas. Quer dizer que, de repente, pode ter uma consorciada participando do consórcio, talvez a tributação dela é do lucro presumido, talvez a outra ela é do lucro real, cada uma vai se atentar para a sua tributação. Agora, olha aqui onde nos interessa. A retenção na fonte dos tributos federais relativos aos recebimentos de receitas decorrentes do faturamento das operações do consórcio deve. Vamos aqui ensinar a dar uma dica para vocês interpretar a legislação? Isso eu aprendi lá fazendo todas as minhas pós-graduações, nesses concursos também da vida.
Pessoal, se vocês forem ler uma lei e estiver dizendo deve, é porque é obrigatório. Se estivesse falando a palavrinha poderá, é opcional. Então, já está dizendo deve, é obrigatório. Vou repetir. A retenção na fonte dos tributos federais relativas aos recebimentos de receitas decorrentes do faturamento das operações do consórcio deve ser efetuada em nome de cada empresa consorciada proporcionalmente à sua participação no empreendimento. Dispositivos legais estão todos eles aqui. Olha aí a instrução normativa 1199, que eu falo para vocês. Deem uma olhadinha aí nesses artigos que vocês vão visualizar isso aqui. Aí fala da retenção do IR, no caso aí, né, remessa ao exterior, no caso consorciadas estrangeiras, eles falam aqui também, beleza. Tem mais essas normativas, ó, não produz efeitos a consulta que não seja formulada, ok, beleza, e tá aqui. Agora, o que é importante aí, o que eu quero falar para vocês é o seguinte. Eu atuo muito com consórcios, né? Mesmo na época que eu trabalhei na empresa lá, trabalhei 14 anos dentro de uma construtora, nós trabalhávamos apenas só com órgãos públicos. 95% lá dos nossos clientes eram todos órgãos públicos, então trabalhávamos muito em parcerias aí. Então, por isso que desde muitos anos eu já acompanho aí a situação de consórcios. Por isso que eu sempre vou relutando aqui quando vem pessoas e falam para mim: olha, não, Adriana, a legislação permite agora, se está emitindo a fatura no CNPJ do consórcio e se está fazendo toda a movimentação do CNPJ do consórcio, não tem problema não, as retenções também podem ocorrer no CNPJ do consórcio. E a Adriana está falando, não pode. Não pode porque a Receita Federal do Brasil, ela não tem como fazer o encontro de contas. Como é que vocês vão fazer a compensação destas retenções, sendo que os tributos federais, por exemplo, PIS e COFINS, eles são tributados cada uma na sua consorciada, de acordo com a sua tributação? Acabei de ler para vocês o que está dizendo aqui, nesta solução de consulta. Então, moral da história, se cada consorciada ela é responsável e ela tem que recolher esses tributos, referente à participação dela no empreendimento, como é que ela vai usar esses créditos se eles estiverem recolhidos no CNPJ do consórcio? Me explica, como é que a Receita vai cruzar essas informações? Não tem jeito, não pode. Então eu já sei que tem muitas empresas no país afora que estão fazendo isso. Agora, quanto a emitir a nota fiscal no CNPJ do consórcio, isso já faz tempo que mudou. Teve um período que não podia. Depois teve uma modificação, teve a permissão, pode emitir a fatura no CNPJ do consórcio, não tem problema. Mas especifique, pelo amor de Deus, a participação de cada consorciada na nota fiscal, para que assim do outro lado, o tomador, o contratante que é obrigado a fazer a retenção destas retenções da Lei 10.833, né, esse PIS, COFINS, CSLL, aí os 465, para que eles façam o recolhimento proporcional à receita de cada um no CNPJ de cada consorciada. Aí sim a Receita Federal vai cruzar as informações, não vai ter problema nenhum. E agora tem muitas empresas que estão com retenções de contratos altíssimos. Normalmente, quando falamos de consórcio de construção civil, nós não estamos falando de empresinhas pequenas. São empresas, são obras grandes, né? Empreendimentos vultuosos. Moral da história, vocês vão ficar com um valor imenso retido lá no CNPJ do consórcio. Provavelmente aí depois vai ter que ir lá fazer... Provavelmente não, vai ter que fazer depois os pedidos de restituições daqueles valores, daquelas retenções, que você não vai ter onde compensar elas lá, dentro do consórcio, certo? O consórcio não paga o PIS e COFINS. Então, moral da história, vai ficar aquele volume altíssimo, e eu estou falando da retenção da Lei 10.833, mas tem o IR também. Você vai ficar com 6,15, né, mais ou menos aí, de retenção lá no consórcio. Por outro lado, você está devedor do lado de cá. Cada consorciada, ela vai ter que declarar esses tributos, o PIS e COFINS, referente a 60, e depois tem imposto de renda, nem vou falar de imposto de renda, mas só com o exemplo do PIS e COFINS, você imagina que os outros demais também. Então, moral da história, vai ter problemas do lado de cá. Então, a empresa vai acabar ficando com débito, ou ela vai ter que parcelar, ou ela vai ter que pagar, e vai ficar um crédito lá, e depois de muitos anos é que vai tentar ver se consegue restituir esses valores. Então, eu estou falando assim com muita propriedade, porque eu tenho clientes que estão nesta situação. E agora... vai ter que solicitar essa restituição. Por outro lado, não vai ser tão fácil,
Porque aí o que vai acontecer no meu conhecimento, porque eu só trabalho com restituições de créditos, né? Já há um bom tempo aí, desde 2015, eu só mexo com processo de restituições de créditos. Então eu sei muito bem ali como funciona dentro da Receita Federal. Então, se essas consorciadas que vão estar com esses débitos altíssimos do lado de cá, talvez nem conseguiram pagar, talvez fizeram parcelamento porque travaram a certidão, né? Poxa. Então, moral da história, o que vai acontecer aí? Vai se pedir fazer o preenchimento de formulário, vai pedir restituição, a Receita não analisa naquele prazo de 360 dias. Depois desse prazo, nós vamos ter que entrar com o MS. Aí a Receita vai lá, vai analisar, falou, realmente foi retido aqui indevidamente. Só que do outro lado ela vai olhar agora lá, será que as consorciadas pagaram aí o PIS e COFINS referente a estas receitas deste consórcio, desse empreendimento? Olha, uma pagou, a outra não. Olha, uma compensou com retenções na fonte. Aí a Receita vai falar assim, mas peraí, mas que retenções na fonte são essas? Se ela não podia compensar. Às vezes a empresa compensou com outras retenções que ela tinha lá de outras obras. Então, assim, vai dar um estresse e uma dor de cabeça até conseguir reaver aí este valor retido na fonte. Então, senhores consorciados, por favor, por gentileza, eu vou pedir aqui para vocês. Ajuda a Adriana aí com seu joinha. Esta informação é seríssima. Seríssima para a construtora aí, que esteja nesta situação. Então, o seu joinha, você se inscrever no canal, compartilhando esta informação, nós vamos alcançar mais pessoas aí. E agora eles vão, pelo menos, fazer o certo daqui pra frente. Eu mostrei a solução de consulta que eu venho falando há muito tempo. Foi até a minha amiguinha que me passou lá por e-mail. Eu falei, opa, deixa eu ir lá, já vou passar a informação. Eu falei, e é o que eu sempre já aviso aqui há muito tempo. Não faz sentido, né? Tá bom, meus amiguinhos. Grande abraço e fiquem com Deus.